Olá pessoal, nesse bloco nós vamos avaliar aqui o paciente na fase da avaliação secundária do trauma e também a avaliação primária e secundária do agravo clínico aqui dentro da nosso atendimento de urgência e emergência, beleza gente? Estamos usando como referência aqui o material do SAMU 2016, o PHTLS, enfim, muitas informações aí que são realmente utilizadas como base das nossas questões nas provas, tá certo? Observe que a teoria que a gente está passando aqui está ajudando na resolução das questões. Professora, as últimas questões do bloco passado você deu uma acelerada. Dei sim, gente, porque aqui o objetivo é tentar trazer muito conteúdo e em pouco tempo, tá certo? Você tem a opção de diminuir um pouco a velocidade do vídeo aí, tá bom? E também baixar os slides, ver as questões antes, de repente, se você quiser aí uma calma maior. E na nossa aula específica do bloco de escala de coma de Glasgow, porque tem um bloquinho só falando da escala de coma de Glasgow, eu fui mais tranquila, explicando com calma essa escala de coma de Glasgow. Por isso que aqui, na avaliação primária, eu dei uma aceleradazinha nesse ponto, tá bom? Só para deixar bem claro para você e você não avaliar ruim aí a minha aula, tá certo, gente? Um grande abraço para vocês e vamos na avaliação secundária. Então, quando eu falo em avaliação secundária, o que é que vem na minha prova a título de gabarito, beleza? Avaliação secundária, a gente pensa em SAMPLA, tá? Entrevista SAMPLA, tá certo? Então, eu tenho aqui sinais e sintomas a serem observados, eu tenho aqui a verificação de alergia, eu tenho aqui a situação de análise do paciente, se ele usou medicamento ou não, o passado médico dele, se ele ingeriu algum líquido, alguma comida, alguma coisa, enfim, eu vou fazer uma análise da situação ali de forma mais detalhada. Então, toda vez que eu vir na prova detalhamento, exame físico, entrevista SAMPLA, sinais e sintomas, se o paciente tem alergia, a causa do problema, tudo isso eu estou me referindo à avaliação secundária, tá certo? Exame físico, porque aí eu vou, né, depois de estabilizado o quadro do ABCDE da avaliação primária, eu vou aqui tentar descobrir qual foi a causa do problema, tá certo? Então eu venho para a história, análise de sinais e sintomas, se o paciente tem alguma alergia, se o paciente ingeriu alguma medicação, qual o passado médico dele, se ele tem alguma doença de base, se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele ingeriu líquido, o que foi que ele comeu na última refeição, que às vezes tem correlação com a sintomatologia, eventos relacionados ao início do quadro aqui, tá certo? Então são análises importantíssimas dentro da avaliação secundária. Quando eu for estudar com você emergências psiquiátricas, aí a gente vai incluir aqui nessa avaliação do nosso paciente a questão do método Acena. Isso caiu na prova do Instituto Hospital de Base do SESP 2018, tá? O método Acena, a gente vai avaliar também aqui a questão da cena em relação à agressividade, em relação à presença de artefatos, ou seja, de uma arma de fogo, o ambiente aqui em relação a conflitos, tá certo? O nível de consciência, se usou drogas, álcool, enfim, a avaliação da emergência psiquiátrica a gente vai fazer em bloco separado, tá bom? Só para deixar bem claro isso aqui. Exame físico completo. Aí eu vi os sinais vitais, frequência respiratória, cardíaca, pressão arterial. Até então eu estava vendo se o pulso estava presente, eu estava vendo se a respiração estava com expansibilidade torácica, né, como é que estava ali a situação. Aí eu vou ver a saturação de oxigênio, vou ver a glicemia, porque no suporte, né, da ambulância de suporte básico ou de suporte avançado tem ali o glicosímetro, tem o oxímetro. Faço um exame na cabeça, olho, nariz, para ver se está saindo, né, começando a sair aqui um sangramento, um líquido, garganta, pescoço, para ver se tem algum ferimento, algum hematoma ali. Região torácica, buscando avaliar aqui o coração, o pulmão, abdômen, pelve, extremidades. Agora que eu vou ver aqui se tem uma fratura, se tem algum edema de membro inferior, região do dorso e o exame neurológico mais acirrado aqui, mais detalhado, tá? Então, esse samplazinho, às vezes vem o aqui, sample ou sampla, tá? Que pode ser o ambiente ou evento, tá bom? Que pode ser utilizado aqui na sigla. Então, sintomas, principais queixas, o A se tem alergia, ou problema ou doença atual, medicamentos e ou tratamento em uso M, o P de passado médico, se está grávida, se tem diabetes, hipertensão,
se ingeriu líquido ou alimento e qual foi a última refeição aqui, é o L, e o ambiente em relação ali aos fatores causais do acontecimento, tá? Realizar a avaliação complementar. Instalar a oximetria de pulso, se disponível, mensurar a glicemia. Isso aqui faz parte da avaliação complementar do nosso paciente, tá? É importante a gente, dentro dessa avaliação secundária, fazer uma análise da diferença de sinal e sintoma. Isso aqui, às vezes, é uma pegadinha de prova, tá? Na questão. O CESP é uma banca, por exemplo, que gostaria muito de cobrar isso aqui, ó. Então, sinal é tudo aquilo que o socorrista pode observar ou sentir no paciente enquanto examina. E sintoma é tudo aquilo que o socorrista não consegue identificar sozinho, o paciente precisa contar. Então, uma dor abdominal, uma tontura é um sintoma, é o que ele está sentindo. O sinal não, eu posso contar o pulso, eu posso ver se tem um hematoma, eu posso ver se tem um edema, a palidez, a sudorese, então é perceptível a nossa visão. Então, com relação aos sinais vitais, os parâmetros de referência, a gente precisa pensar que adulto e criança vão ter aí parâmetros diferenciados, tá certo? Há aí uma diferença no adulto, na criança e no lactente, aqui em relação ao pulso, por exemplo, onde eu tenho um adulto limite superior de 100, a criança em média de 140, isso pode variar aqui com a idade da criança, tá certo? Criança mais nova, criança mais velha, quanto mais nova, maior o parâmetro de limite, e quanto mais próximo aqui do adulto, ele vai aqui se aproximando da normalidade igual ao adulto, tá certo? E o lactente, aqui em torno até aí o primeiro, segundo mês de vida, 160 batimentos por minuto, tá certo? A respiração eu vou ter de 12 a 20 no adulto, de 20 a 40 na criança, lactentes aqui de 40 a 60. Então, o limite superior do lactente é 60, certo? E na frequência cardíaca, o limite superior de 160. Esses termos aqui é o que aparece na nossa prova, né? Às vezes vem ali uma criança, RN, 28 dias de vida. Então, é importante a gente pensar nesses detalhes aqui em relação aos sinais vitais, tá? Nossa aula de saúde da criança, a gente vai ver isso com mais detalhes e com mais especificidades em faixas etárias e esses valores de normalidade. Aqui ele está bem amplo, a título de análise mesmo ali, bem rápida, tá? Temperatura vai ser a diferença do calor produzido e o calor perdido. Nós vamos ter aqui de 36,5 a 37 graus Celsius, independe da faixa etária, mas dependendo da literatura isso pode estar diferente, tá certo? Tem literatura que traz aí 35,5 até 37,5, né? Então tem aí divergências na literatura em relação ao valor normal de temperatura, mais ou menos esse, mas tem umas variações. Então, cuidado na hora da prova, porque pequenas variações do que está dentro desse valor aqui também pode ter aqui, ser considerado correto, tá bom? A pressão, em relação à pressão arterial, ainda dentro dos sinais vitais, nós vamos ter 140 de sistólica e diastólica 80, tá? De máxima, mínima de sistólica 100 e mínima de diastólica 60, para título de normalidade, mas é claro que isso aqui tem uma grande variação, tá? Título de urgência e emergência, o que é considerado anormal para considerar uma urgência aqui hipertensiva, por exemplo. Aí eu vou ter o valor acima de 120 de diastólica. Então, a diastólica maior que 120 representa pra gente aqui um sinal de crise hipertensiva, sem lesão de órgão-alvo. Aqui basta a diastólica maior que 120 sem alguma alteração. Se tiver alteração de pressão seguida de lesão de órgão-alvo, eu chamo de emergência hipertensiva, a gente vai ter um bloquinho específico trabalhando sobre isso, tá certo? Avaliação da pele, se ela está pálida, se ela está ruborizada, se ela está cianótica. Uma pele pálida mostra para mim um estado de choque, né, na fase compensatória, onde eu tenho uma vasoconstricção geral aqui periférica, e isso mostra uma pele pálida, fria, aqui pegajosa. A pele ruborizada pode ser um choque neurogênico, né, ali na hora do acidente com a lesão medular, por exemplo, acima de T6. Uma pele ruborizada também mostra uma situação aí de vermelhidão na pele do início de uma reação anafilática.
Cianótica. Cianótica é uma fase mais avançada do choque, quando a perfusão tecidual já está prejudicada, insuficiência respiratória, paciente com um quadro aí agudizado relacionado à questão respiratória, né, em relação aí ao trauma, uma falta de troca gasosa satisfatória, gera aí uma hipoxemia que gera essa pele inicialmente pálida e depois ela vai ficando cianótica, tá? Aí eu venho para o exame físico, o que é que eu vou olhar em cada parte? Na cabeça e face, inspecionar e palpar o couro cabeludo. O couro cabeludo, gente, ele é muito vascularizado. Então, o sangramento na região do couro cabeludo vai ter aí, tomando um cafezinho aqui do modo turbo, né? Vai ter um sangramento bem acentuado, tá? Orelhas, então eu posso ver aqui na orelha a questão da saída do líquor, eu posso ver o sinal de Batley na região retroauricular, que mostra lesão de base de crânio. Ossos da face, se eles estão fraturados, se está com edema na face, queimaduras também, né, pode acontecer na hora do trauma. Os olhos também devem ser avaliados, né, a questão do olho de guaxinim, onde fica roxo ao redor ali na região do olho. Pupilas, a gente já viu que a gente vai ver aqui o diâmetro da pupila, a reação à luz e simetria pupilar. Nariz e boca, principalmente aqui, obstrução de via aérea, o nariz em relação aqui à rinorreia, que é a saída do líquido, o líquor no nariz da pessoa, né, por conta aqui do trauma crânioencefálico, então tem aqui a saída do líquor, ou até uma rinorragia, que é a saída de sangue pelo nariz, tá? Otorragia seria a saída de sangue pela orelha, tá? Observar alterações na coloração da temperatura da pele. Observe que quando tem uma lesão de base de crânio, gente, às vezes o sangue que sai pelo nariz, ele sai junto com o líquor. E esse líquor, ele é aqui meio cristalino, é um transparente meio cristalino, tá? Então é importante identificar bem a presença dele, porque vai mostrar pra gente um trauma crânioencefálico aí em nível de gravidade, tá? O pescoço, região anterior e posterior, isso aqui a gente já avalia até na própria avaliação primária, na hora de colocar o colar cervical, porque depois que eu chego na secundária, ele vai estar de colar, né, eu não vou tirar para colocar. Então assim, a inspeção mesmo do pescoço, na hora que vai colocar o colar já tá vendo. Às vezes se tem um objeto penetrante, por exemplo, não vai dar para colocar o colar. Se ele está desalinhado também, não dá para colocar o colar, né? Então a gente já vai estar fazendo uma inspeção aí na hora da colocação do colar, tá? Avaliar em especial se há distensão de veia jugular ou desvio de traqueia, mas aí seria uma avaliação mesmo bem secundária, no nível aqui de avaliação de causa, tá certo? Uma distensão de veia jugular, por exemplo, mostra o quê? Uma insuficiência cardíaca, paciente que está muito congesto, então começa a retornar sangue aqui, voltar sangue para a veia jugular, então ela vai ficar distendida, mostra então insuficiência cardíaca. Desvio de traqueia pode acontecer, por exemplo, quando há um trauma de tórax, um pneumotórax, e aí que evolui para um pneumotórax hipertensivo, quando o pulmão que está atingido comprime os grandes vasos e também aqui a traqueia. Então há um desvio de traqueia no pneumotórax hipertensivo, que pode ser aqui uma causa, por exemplo, de um choque obstrutivo, tá? O tórax, observar se há uso da musculatura acessória, porque vai ser um sinal de insuficiência respiratória, tiragem intercostal, movimentos assimétricos, ou seja, de um lado tem expansibilidade, do outro não. Afundamento, se tem aqui múltiplas fraturas de costela e se há esse afundamento. Ferimentos, incluindo o sinal do cinto de segurança, mostra aqui também que pode estar acontecendo uma hemorragia interna. Abdômen, observar contusões, se tem lesões abertas, a presença de distensão abdominal, que pode ter aqui uma avaliação de uma hemorragia, principalmente se o cinto tiver sido colocado em posição abdominal em vez de posição pélvica, pode ter esmagado as vísceras aqui, gerar uma hemorragia abdominal. A hemorragia abdominal é uma situação de altíssima gravidade, porque demanda uma remoção imediata, porque não tem o que ser feito no pré-hospitalar aqui, tá? Tem que levar mesmo para uma cirurgia. Dor, palpação e rechaço, abdômen tábua e sinal do cinto de segurança, isso mostra que houve um trauma abdominal. Pode haver um trauma abdominal também aberto, que é aqui um acidente com um pérfuro, com material perfurante, né, no abdômen, que vai gerar um aumento da pressão intraabdominal, aumento da pia, e pode aí sair os órgãos por aquele orifício, o que vai gerar o nome de evisceração, tá?
O atendimento pré-hospitalar disso é simplesmente cobrir com um pano úmido para evitar a necrose das vísceras, mas não coloca para dentro. Porque se saiu é porque lá dentro a pressão está alta e se colocar pode necrosar aquele tecido. Então só cobre, mantém o objeto penetrante fixado, se ele não tiver sido removido na hora do acidente, e aí hospital para fazer a avaliação, tá? Pelve. Observar sangramentos, contusões ou lesões abertas, realizar palpação das cristas ilíacas na busca de dor ou instabilidade, realizando compressão lateromedial e anteroposterior. A pelve, quando ela tem uma fratura, que ela pode, né, ter uma abertura ali na região, detectando que há essa fratura, ou edema, ali a questão nítida de uma fratura de pelve ali. Tem uma quantidade de sangue muito grande, então a fratura de pelve mostra aí uma gravidade no trauma, porque tem aí o risco de choque hipovolêmico, tá? Uma hemorragia interna nessa região é bem significativa. É importante imobilizar essa pelve que foi aí lesionada, tá certo? O CAD, ao contrário, o aparelho que a gente usa para imobilizar a região torácica e lombar, pode ser utilizado invertido na região da pelve, ou um cinto mesmo, o paciente, em caso de primeiros socorros, né? Pode então apertar aqui e imobilizar a pelve para ser utilizado de forma mais amadora, tá? E o CAD de forma mais profissional para poder fazer a imobilização dele invertido aqui da região da pelve. Membros, aí a gente vem para a análise dos traumas de membros inferiores ou superiores também, avaliar em especial a palpação de pulsos distais e perfusão dos membros. O reenchimento capilar é uma análise dessa perfusão, assim também como a presença do pulso. Observar a força motora, para ver se tem, né, mantido ou se tem uma paraplegia ou uma tetraplegia naquele acidente, solicitando que o paciente movimente os pés e eleve uma perna de cada vez, aperte a mão do profissional e eleve os braços de cada vez, se não houver suspeita de lesão. Normalmente, assim, no pré-hospitalar, esse paciente vai ser encaminhado para o hospital, faz avaliação primária, durante ali o atendimento vai mantendo os sinais de vida sendo avaliado. Na avaliação secundária, aqui já no ambiente da emergência hospitalar, é que vai ser feito esses testes conforme aqui a demanda, né? Avaliação secundária no pré-hospitalar mesmo, é bem importante diferenciar essa urgência e emergência no pré-hospitalar e no hospital. No pré-hospitalar, a gente não vai estar elevando o membro, a gente vai estar, na verdade, avaliando a inspeção aqui, se tem hematoma, se tem aqui edema, ou seja, se tem sinais de fratura. Se tem sinais de fratura, imobiliza, certo? O queixo de dor, então vai imobilizar com a tala rígida, uma das situações, tá? Aquela tala moldável, que você pode então moldar o paciente. Você vai imobilizar no local que está com a suspeita da fratura, acima da articulação. A articulação acima vai estar imobilizada e a articulação abaixo. Então, se eu tenho uma suspeita de fratura da tíbia, por exemplo, eu vou aqui imobilizar o joelho e o tornozelo, tá? Essas duas articulações vão estar aqui sendo imobilizadas pela tala, tá certo? Se tem uma suspeita de fratura de fêmur, o ideal, né, no suporte aí de atendimento onde tem a tala de tração pode ser instalada, onde tem aqui a necessidade de reduzir a fratura, né, puxar, instalar a tala, e aí já tem a instalação de uma tala mais segura em termos de trauma relacionado à fratura de fêmur, tá? Mas aí o termo de primeiros socorros, né, do atendimento mais imediato é simplesmente botar aí a tala rígida e imobilizar esse local, caso não disponha da fratura da tala aqui de tração, tá? Até porque a tala de tração demanda conhecimento para fazer, demanda aqui um tempo maior, às vezes o paciente está com outros problemas, nem sempre o paciente vai apresentar só um trauma de extremidade, né? Aliás, é a menor quantidade de pacientes que tem só uma fratura aqui, por exemplo, de fêmur, né? Às vezes o paciente tem uma fratura de fêmur, tem um trauma abdominal, tem um TCE junto, ele é um politraumatizado, então ali a menor das preocupações, entre aspas, né, seria a fratura de fêmur, apesar de que tem aqui na fratura de fêmur um sangramento muito importante, tá? É um órgão também vascularizado, tá? Mas, em termos aí de importância, vamos dizer, de vitalidade, o TCE, o trauma torácico, vai ter uma maior relevância em termos de acelerar mesmo o pré-hospitalar e chegar no atendimento hospitalar para receber, inclusive, hemocomponentes, né, hemácias,
soro, às vezes no pré-hospitalar já consegue, né, instalar o soro e tudo, mas, enfim, a transfusão de sangue, essas coisas é mais no ambiente hospitalar mesmo, tá? Então aqui na parte pré-hospitalar, imobilizar na suspeita de trauma de extremidade. O trauma de extremidade a gente vai ver uma aulinha específica sobre isso. Pode ter uma luxação, quando a articulação aqui ela sai do lugar, certo? A gente observa bem direitinho a cabeça do húmero ou a cabeça do fêmur, né? Pode haver aqui uma luxação de quadril, uma luxação de ombro, são locais mais comuns de acontecer luxação, ou de patela, também é comum de acontecer. E o entorse, que é simplesmente quando aumenta a amplitude articular, gerando aí ruptura de ligamento, a parte muscular, sem envolvimento ósseo, e a fratura em si, que é quando ocorre ali uma repercussão maior naquela extremidade, tá? Avaliar a sensibilidade. Sensibilidade vai mostrar pra gente se houve lesão nervosa, tá certo? Então, se houve uma fratura com lesão nervosa, porque ao acontecer a fratura com deslocamento das extremidades aí fraturadas, pode acontecer lesão nervosa. E isso vai ser perceptível pela alteração da sensibilidade. Pode ter lesão vascular, e isso vai ser perceptível com a alteração do pulso, tá? E o sangramento ali também é evidente, tá? Uma das situações de altíssima gravidade relacionada ao trauma de extremidade, talvez a mais grave de todas, é a questão da síndrome compartimental. A síndrome compartimental vai acontecer quando o edema é muito intenso na região aqui da extremidade, que é envolta pela fáscia. A fáscia é um tecido que tem ali mais rígido, que impede aquele edema ali de acontecer. E acontecendo essa questão aí, o edema vai para dentro, né, interioriza, comprimindo vaso e nervo, tá certo? Então é uma situação de gravidade, onde eu vou perceber aqui uma parestesia, que é um formigamento, uma alteração de sensibilidade, vou ter também alteração de pulso, de coloração, e demanda um atendimento de emergência para fazer uma fascectomia, liberar essa fáscia e aí permitir que o edema seja exteriorizado e libere aí, deixe de comprimir os vasos e nervos, tá? Na questão dos membros, a síndrome compartimental é uma situação de gravidade aqui em relação a essa análise, tá? Sempre realizar a avaliação comparando um membro com o outro, porque vai ajudar no parâmetro aí de referência. O dorso, se possível, né? No atendimento hospitalar ele vai ser avaliado, no pré-hospitalar, na hora da imobilização a gente consegue, pelo menos a inspeção, dar uma olhada na presença de deformidades, contusões, hematomas, ferimentos, palpar processo espinhoso durante o posicionamento da prancha longa em busca de dor. Esse processo espinhoso, gente, quando eu venho aqui na região da coluna, essa parte da vértebra que fica para fora aqui é chamada de processo espinhoso. Aquela que fica para o lado é o processo transverso, tá? Ontem até a gente... no dia que a gente falou em relação ao trauma de raque medular, e a gente vai ter uma aula específica disso, né? A gente tem aqui o corpo da vértebra, certo? E nós temos aqui os processos. Esse processo espinhoso é onde eu toco ao fazer aqui o meu exame físico, tá certo? Para ver se está todo retinho, se está tudo bonitinho. E aqui é o meu processo transverso, que é esses dois aqui para o lado, onde vai sair a raiz nervosa. A medula está aqui dentro, né? E aqui vai sair a raiz nervosa entre os processos transversos. A gente viu que se houver uma fratura dessa parte óssea, vai comprimir aqui a minha medula, gerando uma lesão medular, uma lesão nervosa, certo? Então aqui eu vou palpar esse processo espinhoso, só para a gente entender o que é o processo espinhoso, durante o posicionamento na prancha longa em busca de dor. Então na hora de imobilizar o dorso aí já é possível dar uma observada quando vai colocar aí os dispositivos necessários à imobilização, tá? E essa análise mais detalhada do dorso vai ser feita, como eu falei, na região ali hospitalar, tá certo? Quando o paciente chega de um atendimento pré-hospitalar, já imobilizado direitinho, com a manutenção da vida, às vezes consegue fazer a avaliação secundária dentro da ambulância, de alguns parâmetros, né, entrevista sampla. Aí o exame físico, muitas vezes dessas partes aí que está imobilizada, não é feita por conta aí do risco mesmo de manipulação desse paciente,
E chegando no ambiente hospitalar, a gente vai fazer aí um exame físico mais detalhado, até a própria avaliação neurológica, não é apenas a escala de Glasgow que é feita, tem uma avaliação neurológica mais aprofundada, avaliando aí diversos segmentos corporais para ver, inclusive, se tem uma lesão medular e qual o nível dessa lesão, enfim, todo um detalhamento em relação aí à avaliação neurológica vai ser feito no ambiente da emergência hospitalar, tá? Vamos aqui na questão de número 22. Acerca do transporte de acidentados em caráter emergencial, julgue o item a seguir. A avaliação secundária, uma sistematização conhecida mundialmente como ABCDE, deve ser realizada antes de o paciente politraumatizado ser conduzido para o hospital. Gente, quando eu falo do ABCDE, do que eu estou falando aqui? Da avaliação primária e não secundária. Quando eu falo em secundária a título de prova, eu falo de exame físico, de sinais vitais, de entrevista ampla. Lembra as palavras-chave? Então, tranquilo aqui pra gente, né? Questão 23. Um homem de 47 anos de idade deu entrada em uma unidade de pronto-socorro após sofrer um trauma automobilístico. Então, aqui o atendimento de trauma. O paciente chegou acompanhado de uma equipe de atendimento especializado pré-hospitalar, que após empregar as medidas de avaliação primária, fez imobilização cervical completa e controle ventilatório com máscara facial. Na admissão foi realizada a avaliação do paciente, confirmado mesmo o TCE. Após algumas horas, o paciente evoluiu com perda da consciência, score 5 na escala de coma de Glasgow. E instabilidade hemodinâmica. Estabilidade hemodinâmica é aqui diminuição da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, né, que mostra aí uma descompensação. Considerando o caso clínico acima apresentado e os cuidados devidos em caso de trauma, julgue o item. As medidas de avaliação primária instituídas durante o atendimento pré-hospitalar constituem-se do exame físico detalhado da cabeça aos pés e reavaliação dos sinais vitais. Então, quando eu falo aqui, ó, exame físico detalhado, reavaliação dos sinais vitais, eu estou falando de avaliação secundária, tá? Então, percebe bem essas palavrinhas-chave que representam uma e outra avaliação. Questão 24 aqui, ADS 2019. A avaliação primária do paciente com trauma maior deverá ocorrer conforme o protocolo de atendimento inicial do politraumatizado recomendado pela Advice de Trauma Life Support, que é o ATLS, né? A gente fala muito de prova de PH-TLS, que é o protocolo pré-hospitalar de trauma, tá? O ATLS é o protocolo de trauma avançado, suporte avançado. O último passo do protocolo de atendimento do trauma consiste em o último passo, tá? Então, ele está falando da última parte. A avaliação de via aérea é no início, a avaliação da respiração também. A avaliação da disfunção neurológica, que é o D, também aqui, é no final, mas não é a última. Exposição da vítima é a última, tá? Que é o ABCDE. E a avaliação da circulação seria o C, aqui não seria o último. Normalmente ele pergunta o primeiro, né? Essa questão aqui eu até achei interessante que ele foi lá para o último, tá? Então a letra D é o gabarito, que representa o E da nossa avaliação primária, exposição da vítima, tá? Vamos para o próximo bloco, gente, para ficar bem separadinho. Agora, a avaliação primária e secundária no agravo clínico. Vão ter aí particularidades, né, em relação a essa diferença de avaliação, tá certo? Então, segue comigo no próximo bloco.